Bondoso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na beira destas águas, em um ato tão sublime, o Senhor nos concede a oportunidade de batizar estes irmãos, ainda crianças. Sim. Mas o Senhor disse: deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino do céu. São crianças, mas com idade suficiente para decidir crer. E de boa mente faremos isso, crendo que o Senhor é poderoso para guardar-se. O Senhor ouvirá a confissão deles, tem ouvido, e eu creio que o Senhor derramará do seu Espírito sobre eles, pois o Senhor vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Que este momento juntos aqui possa ser registrado no céu. É o que te pedimos, que o Senhor santifique, venha nos santificar nesta hora para esta obra que será feita. E mais uma vez estas águas serão balançadas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo sobre estes irmãos. Com gratidão nós oramos pedindo a tua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar 262. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da sua graça. É Ele mesmo quem sustenta o meu viver. Na minha vida o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Aleluia. Em São Mateus capítulo 28, no verso 18 a seguir, está escrito assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, consumação dos séculos. E em São Lucas, capítulo 24, esta ordem também foi registrada por este
irmão era um médico, Lucas era um doutor, um médico, e ele também registrou os feitos de Jesus. E no verso 44 do capítulo 24 está escrito assim: E disse-lhes: São estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A mesma ordem de Mateus, também registrada pelo nosso irmão Lucas. E lá nós lemos que Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia registra em Atos 2 a descida do Espírito Santo. E depois que foram cheios do Espírito Santo e Pedro e os demais apóstolos levantaram ali, pregaram o Evangelho, a Bíblia nos registra no verso 37 do capítulo 2 de Atos: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, eram os judeus, aos vossos filhos, filhos daqueles que estavam lá, né? E a todos os que estão longe, esses somos nós, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos dizer amém? Amém. Nós que temos um profeta sabemos perfeitamente por revelação que a ordem de São Mateus 28, verso 19, foi cumprida pelos apóstolos em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Atos 22, quando eles batizavam e ordenavam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumpriram exatamente São Mateus 28, 19, quando Jesus disse: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é Senhor, Filho Jesus e Espírito Santo Cristo. Ele não disse em nomes, mas em nome, porque o mesmo Deus que é Pai também tem o título de Filho, porque nasceu de uma virgem, e o mesmo Filho disse que voltaria como Consolador, que é o Espírito Santo. Então é o mesmo Deus, por isso só tem um nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo.
Por isso batizamos em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Irmão William, faça uma oração. E se você deseja falar alguma coisa, uma vez que é sua filha, que está sendo batizada, aproveite. Se não tem, faça uma oração nesse momento para nós descermos as águas. Grandioso Deus e eterno Pai Celestial, nesse momento, Pai, nesse instante, mais uma vez, Senhor, mais duas crianças, Senhor, estão descendo as águas, Pai. Eu creio que elas já têm, Senhor, uma boa consciência do que estão fazendo, até mesmo desta grande escolha, Senhor, de seguir, Senhor, este caminho do Senhor, um caminho apertado, difícil. Meu Deus, e nós rogamos a Ti, Pai, que o Senhor possa dar força, Senhor, Sim, sabedoria do alto, Senhor, a elas, e que elas possam crescer, Senhor, amando, seguindo, Senhor, este caminho, Sim, meu Deus. amando, Senhor, cultuar a Ti, Senhor, que elas possam ser uma luz, Senhor, onde quer que elas estejam, Pai, Sim. na escola, Senhor Jesus, que elas possam ser diferentes, que elas Amém. possam ser, Senhor, fazer a diferença onde quer que elas estejam, Pai. Sim. Deus, nós oramos para que o Senhor dê saúde, Senhor, no corpo, saúde na alma, Senhor, saúde no espírito, Sim, Pai. meu Deus. Meu Deus, e também pedimos, meu Deus, que o Senhor possa dar a sabedoria do alto, Senhor, a nós, pais, e que possa mudar, Senhor, a elas a devida, Senhor, sabedoria de Ti, ó Pai. Sim. Ensinamentos do alto, que elas possam, Senhor, ter esta consciência, Aleluia. que a partir de hoje elas andam, Senhor, em novidade de vida, por mais que antes elas não tinham, Senhor, coisas do mundo, não faziam nada de errado do mundo, mas, Pai, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, os seus Sim, corações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e pedimos estas bênçãos no Teu santo e precioso nome. Amém. Você crê em Jesus como seu salvador pessoal? Irmã Nicole, você crê em Jesus como seu Senhor, governador de sua vida? Está disposto a obedecer toda forma de doutrina de fé, de forma, de Irmã Nicole, diante de Deus, as testemunhas dos anjos que estão presentes, dos irmãos aqui presentes, mediante a sua confissão, para perdão dos seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja cheia com o Espírito Santo. Deus está nos vendo, Deus está aqui. E Ele ora, Ele diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma Natanael Januário Leal. Você crê em Jesus de todo o seu coração? Está arrependido dos seus pecados? Você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal? Como o Senhor de sua vida? Está disposto a obedecer toda forma de doutrina, pelos apóstolos, pelos profetas, Deus Israel? Irmão Natanael Januário Leal, mediante a sua oração, mediante os anjos de Deus, os irmãos da sua para perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Nome precioso, gozo
traz ao coração. Venho por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do povinho. Nome bom, doce a fé, a esperança do povinho. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e eu creio que isso está registrado no céu e que o resultado de sua palavra será visto na vida desses irmãos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Se me batizam, se me batizam.